Senhor Deus, Tu és louvado, Tu és adorado e bendito. Somos privilegiados porque o Senhor, Pai, nos escolheu antes da fundação do mundo. E diante dos Teus desígnios, nós nos rendemos ao Senhor. Sim, Deus. Nos prostramos, Pai querido, perante a Tua grandeza, perante a Tua majestade, nos submetendo, Pai querido, às Tuas ordenanças. Consagramos, Pai querido, esse tempo da ministração da Tua palavra a Ti, em nome de Jesus. Amém. Antes de iniciarmos a palavra, eu quero falar algumas coisas para vocês. Primeiro eu quero fazer perguntas, 3, 4 perguntas. Ou melhor, fazer uma pergunta para algumas pessoas. A gente não tem essa referência na Bíblia em que o amor da mãe é maior do que o amor do pai, ou que o amor da mãe é igual ao amor de Deus. Mas o adágio popular diz que o amor de mãe é o maior amor. Eu queria pedir para perguntar para a Rosângela se ela abriria mão de algum filho. Claro que não. Vânia, você abriria mão de algum filho seu? Não. Rayane? Esther? Não. Ingrid? Por que eu estou falando isso? Porque eu tenho uma escala de importância na minha vida. A maior importância da minha vida é o meu Deus. Depois disso é a minha família e depois são vocês. E eu tenho que continuar falando. Eu tenho que continuar chamando a atenção de vocês, porque eu não quero, de maneira nenhuma, que no dia do juízo vocês possam dizer, ou serem confrontados por Deus dizendo que vocês não sabiam. Então, a palavra que o Moisés deu, entendeu? É uma realidade. Dentro da abertura que o Alice fez, ele falou uma coisa que me chamou a atenção dentro do texto de Daniel, em que ele fala o meu pecado. O apóstolo Paulo diz, eu sou o maior dos pecadores. E nesse pensamento eu tenho que falar para você que você continua agindo errado em algumas coisas. Graças a Deus, a gente tem visto que as pessoas elas têm procurado chegar um pouco antes. É importante isso. Também observei que algumas pessoas estão entendendo que a chegada no culto não é uma chegada num tempo social, mas é um tempo de buscar Deus. E realmente, o se ajoelhar perante ao Senhor, que é algo que eu via claramente dentro da família do André, e aí isso foi se perdendo, mas aparentemente está voltando. Tenho observado a Minisa fazer a mesma coisa, mas o nosso tempo de chegar antes é para que você possa ter um tempo de reverência na presença do Senhor. Não é social isso aqui. Não é para você, não é a chegada, o cumprimento dos brothers, na hora de combinar pizza, não é nada disso. É um tempo de adoração ao Senhor. Por isso que eu falo, chegue antes, para que você possa interagir sim com as pessoas e não entrar correndo na igreja, como se estivesse fechando as portas. Haverá um tempo que isso vai ocorrer. Então a primeira coisa que eu quero falar para você é, você precisa chegar um pouquinho antes, para você poder confraternizar com os irmãos, se sentar, ter um tempo para você acalmar o seu coração, para que então você possa cultuar o Senhor. O culto ao Senhor não é um evento que você vai no correio, ou você vai no mercado, que você vai correndo e faz tudo correndo. Não, as coisas do Senhor são muito sérias. E o mundo está perecendo exatamente porque não há pessoas sérias em relação à casa do Senhor. Você não está me honrando. Falava com a Diene hoje pelo celular, se tem 1, se tem 2, se tem 3, 5. Nós vamos começar às 19 horas. E o horário vai ser seguido, porque eu estou cultuando meu Deus. Eu tenho Ele como a premissa maior. E eu quero convidar você também a levar isso a sério. E você só não vai ouvir isso quando você sair daqui. E esse é o meu compromisso com você. Porque você está em alta conta na minha vida. Por causa de vocês. Claro, pelo chamado do Senhor, eu abri muita mão de muita coisa e continuo abrindo mão em prol de uma coisa que eu poderia conceder à minha família, porque eu sei que eu tenho uma missão com vocês. É a primeira coisa que eu tenho para falar para você. A segunda coisa que eu tenho que falar para você é o que eu tenho batido nessa tecla, que é o nosso culto de oração de quarta-feira, das 20 às 21. As pessoas parecem que não estão entendendo.
que você pode evangelizar na rua, você pode fazer uma série de coisas, mas a oração é aquilo que move o reino espiritual. Não porque nós mudamos o coração de Deus, mas isso é extremamente importante. E eu vejo que as pessoas não dão importância para isso. Nós oramos por países distantes, por pessoas que sofrem e padecem, e você simplesmente se isenta disso. E você não tem que se justificar em nada comigo, nem em relação a chegar cedo, nem se justificar comigo porque você não ora. Isso é uma coisa de você com Deus, mas a minha função é falar. Você precisa orar, você precisa nos ajudar em oração. Nós precisamos de você. Nós precisamos juntos formar uma força para poder orar lá pela guerra, poder orar pelas pessoas que sofrem e padecem nos hospitais. Nós precisamos de pessoas para orar. Esse é o segundo recado para você. O terceiro é a nossa escola bíblica dominical. E até eu coloquei um recadinho no grupo lá, de uma forma bem satirizando, entendeu? Porque eu chamei a atenção, falei assim, pô, vamos para a dominical? E aí, vamos, tal, as pessoas vieram no primeiro domingo, vieram no segundo, nesse domingo eu falei assim, eu não vou avisar ninguém, não vou falar nada. E simplesmente as pessoas não aparecem. E eu volto a dizer, você não precisa justificar nada para mim. É você com o Senhor. Eu tenho que fazer a minha parte. Se há algo realmente importante, mais importante que estar na casa do Senhor, você é Deus. Mas aqui é o local, a escola bíblica dominical é o lugar de nós aprendermos a lidar com as coisas de Deus. E se você não está se importando em aprender as coisas de Deus, eu sinto dizer que você não é filho de Deus. Você precisa entender isso. Se não há condição, e você viu lá o ensino na internet, amém. Se você vê depois, amém. Mas nós somos chamados a congregar. Hebreus fala, tem muitas pessoas que deixam ou congregar. E eu quero que você tome isso no teu coração. Essas três coisas que eu falei com você, que é extremamente importante. Nós vivemos dias maus. E as pessoas, elas precisam que você faça algo. Amém, queridos? Eu falo isso em amor. Eu não falo isso porque eu tenho prazer em falar isso, como tem tempo no culto eu vou fazer. Não, não é isso. Mas eu tenho a obrigação perante Deus que você ouça isso. Ouça isso. Ouça isso. Da mesma maneira que eu falei com as mamães, e elas não abrem mão dos seus filhos, eu não vou abrir mão de vocês. Enquanto eu puder, eu vou falar. E eu vou continuar insistindo, e eu vou ligar, e eu vou mandar mensagem, e eu vou importunar a pessoa. Não porque eu quero, mas é porque o Senhor ordena. Amém, queridos? Amém. A paz seja convosco. Amém. Em nosso último encontro, estivemos meditando sobre o tema sentença e destruição. Temos visto nos noticiários as milícias urbanas determinando o julgamento de situações, a pena e cumprindo a pena. Se você vê os noticiários, você vê isso aí acontecendo. O Poder Judiciário, por exemplo, ele tem entrado em alguns momentos nos assuntos do Legislativo ou do Judiciário, também querendo tomar posse. Quando nós pensamos na história do Brasil, haviam três poderes, Legislativo, Executivo e Judiciário, e havia um poder moderador, que era um poder que era meio que acima desses poderes e meio que limitava a ação de cada um. Como seres humanos, eu e você, que não fazemos parte nem de milícias urbanas, nem de nenhum desses poderes que nós citamos, nós como seres humanos, que somos fracos e falhos, nós fazemos a mesma coisa. Nós julgamos o nosso próximo quando ele peca e cai. Todos nós somos suscetíveis a pecar e nós vamos pecar em algum momento da nossa vida, se não todo momento da nossa vida. E aí eu discordo do Alisson numa coisa na oração em que ele falou que ele é o maior. Não, o maior sou eu, não é você, o maior sou eu. Eu, nessa igreja, sou a pessoa mais pecadora desse grupo aqui. Mas nós temos que mudar o nosso comportamento em relação ao nosso próximo, porque ele também peca e ele também cai. E parece que nós sentimos um prazer quase mórbido em ver o nosso irmão em pecado. O verso que fica da semana passada é 2 Pedro 2,3, que diz: por cobiça, procurarão com discursos fingidos fazer de vós objeto de negócios. Para ele, já desde muito tempo, a sentença está lavrada e a sua destruição não tarda. O pecado existe, e saiba que
A pena de cada pecado vai ser cumprida na mais alta instância diante do juízo do Senhor. Não devido a um poder humano cheio de interesses e limitação, mas através das mãos do Todo-Poderoso Deus, que julga tudo com equidade e justiça. Quando esse julgamento vier, você vai ser encontrado entre os remidos ou entre aqueles que passarão a eternidade no inferno? Essa é uma pergunta que eu faço para você. Eu não tenho gerência na sua casa, eu não tenho gerência na sua vida. Na verdade, eu não tenho gerência nem na vida da minha esposa, nem na vida da minha filha. O meu proceder dentro de casa, falho, entendeu? É direcionar a minha filha, que já tem 16 anos, em que vai haver um momento da vida dela em que ela ou vai constituir uma família, ou ela vai sair de casa, não sei, a gente não sabe o que vai acontecer. Mas a minha função é mostrar a verdade dentro do que eu entendo que Deus tem revelado. Esse é um questionamento que você tem que fazer todos os dias da vida. Ou então, optar por lamentar toda a eternidade. Não tem saída. Ou você é filho de Deus ou você não é. Ou você quer viver os caminhos do Senhor ou você não quer. Ou você vai viver a eternidade ao lado do Senhor na glória e na majestade, ou você vai viver ao lado do Senhor na glória e na majestade do juízo dele no inferno. A palavra de hoje tem como título: Deus se opõe aos rebeldes. Quem são os rebeldes? São aqueles que ouvem e não praticam. Quero convidar você a abrir a palavra de Deus em 2 Pedro. 2 Pedro, capítulo 2. Pedro, capítulo 2, verso 1 em diante. Assim diz a palavra de Deus em 2 Pedro, capítulo 2, verso 1 em diante. Assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras, até o ponto de renegarem o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. E muitos seguirão as suas práticas libertinas, e por causa deles será infamado o caminho da verdade. Também, movidos por avareza, farão comércio de vós com palavras fictícias. Para eles, o juízo lavrado a longo tempo não tarda, e a sua destruição não dorme. Ora, se Deus não poupou anjos quando pecaram, antes, precipitando-os no inferno, os entregou a abismos de trevas, reservando-os para juízo, não poupou o mundo antigo, mas preservou a Noé, pregador da justiça, e mais 7 pessoas, quando fez vir o dilúvio sobre o mundo dos ímpios, e, reduzindo a cinzas a cidades de Sodoma e Gomorra, ordenou-se a ruína completa, tendo-as como exemplo a quantos venham a viver impiamente, e livrou o justo Jó, afligido pelo procedimento repentino daqueles insubordinados, porque este justo, pelo que via e ouvia quando habitava entre eles, atormentava a sua alma justa cada dia por causa das obras daqueles. É porque o Senhor sabe livrar da provação os piedosos e reservar sob castigo os injustos para o dia do juízo. Palavra do Senhor, amém? Amém. Senhor, mais uma vez lemos a tua santa e bendita palavra, uma palavra, Pai querido, que transcende épocas, eras, estações, e alcança, Pai querido, o nosso coração nesta noite. Quero pedir, Pai querido, que o teu espírito de entendimento seja sobre cada vida, cada coração, que cada um possa receber um recado santo direto do teu altar, e que o Senhor, Pai querido, ordene, que o Senhor possa, Pai, direcionar o meu entendimento para falar com os teus filhos e as tuas filhas, para a glória, honra e louvor do teu nome, e ora em nome de Jesus. Amém. Deus se opõe aos rebeldes. Os rebeldes são aqueles que são idólatras. Os rebeldes são aqueles que ouvem a palavra de Deus e falam: eu não quero fazer, não vou fazer. Eu acho que é melhor eu fazer o que eu penso e não o que a palavra está dizendo. Não o que o pastor Paulo fala, mas o que a palavra está dizendo. Você não tem que seguir em nada o que eu falo, e sim o que as escrituras dizem. E eu tento me manter o mais fiel possível, exatamente para isso não gerar dúvida no seu coração. Mas mesmo assim, eu como homem falho, eu posso trazer coisas que não são bíblicas. Por isso você tem que estar com o seu discernimento ligado.
Acorda aí, filho. Acorda aí. Você não está meditando não. Acorda aí. Deus se opõe aos rebeldes. Pedro oferece 3 ilustrações do passado para mostrar que Deus julga aqueles que se opõem a Ele. Nós estamos falando no verso 1, 2 e 3 a respeito dos falsos mestres e os falsos profetas, pessoas que trazem ensinamentos errados. Então ele vem trazendo 3 ilustrações a respeito do mundo antigo, a respeito do passado, de como Deus agiu. O primeiro exemplo se refere a anjos caídos, está no verso 4. O segundo é um retrato do dilúvio, está no verso 5. E o terceiro é o juízo que se refere a Sodoma e Gomorra, no verso 6 e 7. E nós vamos começar pelo verso 4. Ora, se Deus não poupou anjos quando pecaram, mas os lançou no inferno, colocando-os em masmorras escuras, a fim de serem preservados para o julgamento, ponto e vírgula, porque vem mais coisas. Esse é o começo de uma longa frase, que introduz as repetitivas partes iniciais. Se ele não deixou de fazer isso com o outro, se o juízo dele foi daquela forma com aquele povo, por que vai ser diferente com você? E a tônica da palavra é essa. A cláusula de que se repete nos versículos 4, 5, 6 e 7 chega finalmente a uma conclusão no verso 9. Ele vai fazer aquela conclusão que nós vamos ver alguns domingos para frente. Qual que é o juízo que ele vai ter para você? Se ele tem um juízo desta forma para aqueles que agiram impiamente, rebeldemente, por que você acha que ele, que é um juiz reto, ele vai agir de uma maneira diferente? Ora, se Deus não poupou anjos, Pedro nos lembra que o exemplo que ele dá é baseado num ato histórico. Apesar de não estar relatado nos livros de história, nós temos nas Escrituras o relato da queda destes anjos. Esta oração é mais uma declaração de um fato do que uma condição, pois o castigo dos anjos já foi dado lá no passado. Já houve um juízo sobre esses anjos. E eles foram lançados, uma parte no lugar que nós vamos chamar de Tártaro ou Inferno, e outros eles são liberados pela soberania de Deus para atazanar a nossa vida, para fazer com que nós nos posicionemos no caminho dele, que hajamos segundo os seus preceitos e segundo a sua vontade. Sim, Deus usa Satanás e seus demônios para agir, nos ensinar e fazer com que a gente se conserte. Pedro escolhe essa primeira ilustração do mundo angelical, onde os anjos estão perto de Deus, rodeando o seu trono, mas 1/3 dos anjos pecaram contra Deus e não estão mais na sua presença. E o pecado que eles cometeram foi um pecado de rebeldia. Da mesma maneira que Adão e Eva. Por isso que quando se falar de graça e de lei, e as pessoas vierem para você falando que a lei é Antigo Testamento e graça é Novo Testamento, você olha para a pessoa e fala assim, com muito amor, você não sabe o que você está falando. Porque a lei e a graça, elas andam em comunhão desde a criação. Quando Adão e Eva pecaram, eles mereciam ser mortos e destruídos, e Deus derramou a sua graça sobre eles. Então a graça, ela sempre existiu. Sempre existiu. Aquele povo de Israel no deserto, o povo lá no Egito, e o Deus ele vai concedendo graça. A gente vê o livro de Reis, a gente vê Samuel, Crônicas, aquelas pessoas que agiam num ciclo de pecado, arrependimento, pecado, arrependimento, e Deus sempre mandava um profeta, Quando teve o cativeiro das 10 tribos, das tribos do norte, amor de Deus. Tribos do sul, amor de Deus. Restauração, amor de Deus. Aquele povo continua pecando, ele envia Cristo. Tudo isso é manifestação da lei e da graça de Deus. Quando esses anjos pecaram, eles foram lançados no inferno. E aí a gente tem uma aula de escatologia para falar um pouco sobre isso. Nós temos uma condição que é o inferno, que é chamado dentro da literatura grega de Tártaro, tá? Que é um local onde é um local de transição, mas não é o local final. E nós temos em Apocalipse um termo também grego que chama Geena, que é o lago de fogo e enxofre, onde vai ser jogado inclusive o inferno lá dentro, personificado como uma pessoa. Então nós temos um local que é chamado de inferno, e nós temos o Geena, que é lá que a coisa vai pegar, lá onde vai ser depositado Satanás,
o falso Cristo, o anticristo, vai ter colocado todo aquele povo ruim lá e vai colocar todos aqueles que são rebeldes contra o Senhor. Quando aqueles anjos pecaram, eles foram lançados no inferno. Mas quando foi que os anjos caíram em pecado? A Bíblia não explicita um tempo específico, mas nós entendemos por dedução que foi algum período entre a criação de todas as coisas e a queda de Adão e Eva. Esse período, que pode ser até um pouquinho no âmbito da eternidade, a gente não tem como saber isso, tá? Mas isso ocorre antes da queda de Adão e Eva, quando Satanás ele já está com o coração pervertido, ele já foi lançado por terra, ele já tem um propósito de destruir a humanidade, e aqueles 1/3 de anjos já haviam caído com ele. Em sua primeira epístola, Pedro escreve sobre os espíritos em prisão. Abra aí 1 Pedro 3, 19 e 20. Pedro 3, 19 e 20 diz assim: no qual também pregou os espíritos em prisão, os quais no outro tempo foram desobedientes contra a longanimidade de Deus, quando a longanimidade de Deus aguardava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucos, a saber, 8 pessoas foram salvas através da água. E aí aqui não está falando sobre os anjos, está falando sobre as pessoas que já estão lá no inferno. Pessoas já estão lá aguardando a punição eterna. Judas verso 6. Judas, verso 6. Então 1 Pedro 3, 19 e 20 vem falando das pessoas que já estão no inferno e que vão ser levadas por Geena no dia do juízo. Não há mais salvação para eles. Judas verso 6 diz: e a anjos, os que não guardaram o seu estado original, mas abandonaram o seu próprio domicílio, ele tem guardado sob trevas, em algemas eternas, para o juízo daquele grande dia. E lá com aqueles homens, aquelas mulheres que já estão perdidas, os anjos, uma parte dos anjos, e a gente não sabe dizer por que esses anjos estão e não estão livres, mas o Senhor ele reserva para que não haja maldade tamanha no mundo, em que o mundo se destrua. Ele trabalha com um sentido de equilíbrio, para que as pessoas elas possam viver aqui sem ser um caos o tempo inteiro. Nós no Brasil não temos noção nenhuma em relação a isso. Se nós formos para a Índia, se nós formos para algumas regiões da África, algumas regiões do Oriente Médio, a gente vai ver uma situação muito mais dolorosa, muito mais cruel de se viver do que a nossa. Pedro escreve que Deus enviou os anjos caídos para este inferno. Ele toma emprestada essa palavra tártaro da mitologia grega, que designava um lugar de habitação. Por que Pedro usa essa palavra? Simplesmente para facilitar o entendimento das pessoas, que é exatamente o que eu faço com vocês. Então eu pego um livro que usa um monte de termos, os caras gostam de usar aqueles termos em grego, usar uns termos, aquelas palavras difíceis, eu só vou alterando, porque são palavras do nosso comum, do nosso trabalhar comum. Foi a mesma coisa que Pedro fez, colocando esses anjos em masmorras escuras, a fim de serem reservados para o julgamento. Os anjos perversos continuam no inferno, aguardando o julgamento de Deus. Isso não quer dizer que eles vão ser libertos, quer dizer que eles já estão condenados e estão lá no inferno. Os anjos perversos continuam no inferno, aguardando o julgamento de Deus. Isso não significa que eles vão ser libertos, na qual Deus irá proferir o veredito naquele dia terrível, que eles serão atormentados de dia e noite pelos séculos dos séculos. Apocalipse 20:10. Apocalipse 20:10. O diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, que é o Geena, onde já se encontram não só a besta, como também o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. Então quem rege o inferno não é Satanás, mas é o próprio Deus. Já estão sendo transferidos, melhor, no final vai ser transferidos os pecadores, vão ser transferidos esses anjos, depois vai ser adicionado Satanás e os demônios que estão livres. Consequentemente, a conclusão desse versículo resulta num argumento que vai do maior para o menor. Deus não poupou os anjos que estavam na sua glória. Por que Ele vai deixar de punir você? Ele já traz a resposta. Não vai deixar.
Cada um de nós tem que, dia após dia, fazer o julgamento do seu próprio coração, diante das Escrituras, e dizer: eu sou salvo? O questionamento se eu sou salvo, não é que você entrar em nenhum tipo de neura. É um questionamento muito simples, que vai levar você a meditar se você está andando diante das Escrituras, segundo as Escrituras ou não. Cada um de vocês tem particularidade de vida, ambientes de trabalho, locais onde andam e que procedem, em que eu vou ser julgado segundo o meu proceder, da mesma maneira que vocês vão ser julgados. A cada dia que você passa, você tem a oportunidade de perguntar para Deus, olhando no espelho: Deus, eu tenho andado segundo os seus desígnios? Segundo a sua vontade? 2 Pedro 2,5. O primeiro C é os anjos. O segundo C, ele vem falando do dilúvio. Se não poupou igualmente o mundo antigo, igualmente o que? Os anjos. Mas por ocasião do dilúvio, no qual submergiu o mundo dos ímpios, preservou Noé, o oitavo dos sobreviventes, que proclamava a justiça. Foi exatamente o que Moisés falou, no sentido de: nós temos proclamado a palavra do Senhor, nós temos dado exemplo claro para as pessoas que nos servem, de que nós somos filhos de Deus. E eu quero que você entenda que, na época do dilúvio, estudiosos fazem essa conta, não sou eu, em especial Adalto Lourenço, que é um cristão e é um homem que trabalha com cálculos, e ele já trabalha até na NASA. Ele faz um cálculo dizendo que havia aproximadamente 4 a 5 bilhões de pessoas no tempo de Noé. E Deus, ele libertou apenas 8, 7 mais Noé. Você consegue entender a proporção de pessoas salvas em relação a ímpios? Se a gente for começar a pensar numa proporção como essa, nos dias de hoje, talvez a gente pense até no contexto de Testemunho de Jeová, que fala que são 144 mil, porque não vão ser todos, e não vão ser muitos, vão ser poucos. Enquanto o primeiro exemplo revela apenas a ira de Deus e o julgamento desses anjos, que acontecerá algum dia, a segunda ilustração revela tanto a ira, que é parcial. Pastor Paulo, morreu 5 bilhões de pessoas, isso é a ira parcial de Deus? É. Quando você olhar para dilúvio, quando você olhar para o caso lá de Datão, Abirão e Coré, que a terra ela abre, parecendo o efeito do Spielberg, em abre aquele buraco que chupa todo mundo, e outras situações, parcialidade. O evento, no final dos tempos de juízo do Senhor, as pessoas vão olhar para os montes e falar: cai sobre mim, eu não aguento mais viver. Não é depressão que passa com um remedinho para você acalmar, não. Aquilo ali vai ser um momento de tanta dor e tanta dificuldade, que as pessoas elas vão procurar morrer e não vão conseguir. Vão ter muitas pessoas que vão, no meu entendimento, que vão tentar atirar na própria cabeça e vão ficar com sequela e não morrem. As pessoas que vão estar tomar algum veneno e fica com dor e não morre, porque não vai morrer, vai passar por aquilo, porque é o desígnio do Senhor. Deus destrói o mundo perverso com o dilúvio, mas protege Noé e sua família. E ele fala de um exemplo no mundo antigo. Em ambas as epístolas, Pedro usa o tema do dilúvio para retratar a desobediência dos ímpios e a salvação dos justos. 2 Pedro, capítulo 13, 19 e 20, nós vamos ler para frente, só vamos citar. 2 Pedro 3, 19 e 20. 2 Pedro, capítulo 3, verso 19 e 20, diz assim. Opa, peraí. Não é 2 Pedro, não. 1 Pedro. No qual também foi e pegou os espíritos em prisão, aos quais no outro tempo foram desobedientes, quanto à longanimidade, a paciência de Deus. Quando a longanimidade de Deus aguardava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucos, a saber, 8 pessoas, foram salvos através da água. Ele se refere aos perversos que tiveram sucesso ao levar ao mundo antigo a desobediência. Falsos mestres, falsos profetas. A mesma coisa aconteceu lá nos tempos de Noé. Enquanto Noé propagava a palavra, aquelas pessoas falavam: que besteira, nunca choveu, não tem nem água aqui, como é que esse cara está falando de barco? Essa voz do inferno, ela ocorre desde a antiguidade, continua nos alcançando nos dias de hoje. Essas pessoas, elas têm prazer
em levar as pessoas à desobediência. E às vezes você acaba propagando isso. Como é fácil nós curtirmos ou compartilharmos uma coisa que não é abençoada, mas quando é uma coisa abençoada, você nem comenta, nem fala. E aí, eu volto a trazer para vocês. Você tem compartilhado os nossos cultos? Tem compartilhado as nossas palavras, as nossas mensagens? Só balançar a cabeça, tá? Se você acha que realmente você está no local em que é pregada a palavra, você compartilha com alguém? Ou será que se você compartilhar as pessoas, o crentão, não sei o que, então eu vou ficar na minha? Gente, nós temos trazido palavra de vida aqui. Nós temos tentado trazer palavra de vida. O mínimo que você pode fazer é compartilhar. Olha, eu ouvi uma palavra. Agora, se você nem ouvir, você ouve, aí fica difícil. Não quero que você compartilhe por compartilhar. Mais uma vez, ele cita o mundo antigo e o poder destruidor do dilúvio. Quais eram os ímpios no mundo antigo? Em Gênesis lemos que era continuamente mal o desígnio do seu coração. Quem eram os maus no mundo antigo? Todo mundo. Exceto Noé e aquelas outras 7 pessoas, todas elas tinham um coração mau, tinham um coração pecaminoso. E aí tem muito contexto de problema de sexualidade, que quando eu vejo o nosso mundo sexualizado como está, pervertido como está, e se você não está vendo a mídia, 2, 3 artistas estão falando, eu sou gay, eu sou transexual, eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou... Por que isso está acontecendo agora? Porque o objetivo é fazer com que as pessoas achem que isso é uma coisa normal. O maligno, ele não vem enfrentar você na condição de diabo com chifre e tridente. Ele vem simplesmente mostrando uma mentira várias vezes. E o que acontece é que as pessoas acreditam, que foi que nós meditamos em 2 Pedro capítulo 2, verso 1, 2 e 3. As pessoas acreditam na mentira. Eles querem acreditar na mentira. Se você não propagar a verdade, a mentira passa a ser uma verdade. Quem eram os ímpios no mundo antigo? Eram as pessoas que andavam com o mau desígnio no seu coração, Gênesis 6:5. A terra era corrupta e cheia de violência, Gênesis 6, verso 11 e 12. Em muitos aspectos vemos um paralelo com os tempos modernos, nas quais os repórteres representam todos os dias tristes relatos de crime e corrupção em nossa sociedade. E cada vez que passa, você fica com o coração mais endurecido. Um estupro, uma violência, passa a ser uma coisa comum, passa a ser uma coisa normal, e nós temos que lutar contra isso, e nós só podemos lutar contra isso com a verdade da palavra. Estava dando aula na sexta-feira, e aí uma moça, uma senhora perguntou para mim, perguntou assim na aula lá online, falou assim, mas pastor, será que a pessoa não consegue se converter sozinha, só pela crença dela? Eu falei, não. Pode ser uma mudança moral? Pode. Aí eu roubo, eu estou vendo que está perigoso, que pode ser que eu seja preso, então eu paro de roubar. Isso não é uma mudança de coração. É por isso que muitas vezes você fica gemendo, porque o teu coração vai lá em cima, ama a Deus, Deus é maravilhoso, depois será que Ele me ama? E nós ficamos nessa condição parecendo cachorros caídos na mudança, sendo que o próprio Deus morreu por nós. Entenda isso. Olhe para a cruz. Nós cantamos, olha para a cruz, eu quero conhecer Jesus, mas sem ler as Escrituras, você não vai conhecer Jesus nunca. Não vai, gente. Jesus está aqui na palavra, Ele é o próprio Deus. João capítulo 1, verso 1 diz, no princípio era o Verbo, no princípio era Jesus. E Ele estava com Deus, e Ele era Deus, era no sentido de sempre estar. Se você não ler as Escrituras, você não separar tempo. Mas eu estou cansado, eu estou com sono, eu estou com muita ocupação. Tudo bem. Você não vai conhecer Jesus e você vai padecer. E não adianta fazer caminho de triste. Porque a única saída é a palavra de Deus. Não tem outra saída. Amém. Os repórteres nos fazem lembrar que estamos vivendo em um mundo cada vez mais violento. E chegam a fazer previsões de que a raça humana destruirá a si mesma algum dia. Jesus comparava os dias antes da sua volta aos tempos em que Noé estava construindo a arca. Mateus capítulo 24. Mateus 24, 37 a 39. Mateus 24, 37 a 39 diz assim:
Pois assim como foi nos dias de Noé, Mateus 24, 37 a 39, também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos, assim será também a vida do Filho do Homem. Entre todos, e não que haja uma predileção, eu tenho que colar em especial na vida da Aisla e do Nicolas. Porque a possibilidade de, dentro desse contexto de casamento, eles se envolverem e se afastarem de Deus é muito fácil. Fácil, porque nós já vimos isso na igreja. Tinha um casal querido, abençoado aqui na igreja, presente, atuante. Começaram a preparar casamento e foi aquela loucura e correria, e pararam de vir o culto, começou a não dar mais, e aí vinha de vez em quando, casaram, foi um casamento abençoado, alguns foram, foi legal, maravilhoso, lua de mel, foram esfriando, pararam de vir, e aí um dia eu cheguei e falei assim, vou aí, pastor, quero dizer para o senhor que acabou o ciclo. Eu não sei que ciclo é esse, talvez um ciclo menstrual, não sei. Ciclo, entendeu? Acabou o ciclo. Como se um relacionamento entre pessoas pudesse acabar assim, como um ciclo. E eu perguntei para eles, como assim ciclo? Não, pastor, é porque nós queremos tomar um outro caminho. E eu falei assim, amém. Mas eu já sabia que aqueles dois iam se afastar. 3 meses, 4 meses depois do casamento, eles se divorciaram. Fizeram discipulado, estavam na igreja, fizeram discipulado de noivos, sabiam o papel de cada um no casamento, e eles decidiram se separar. Hoje ela está lá, tocando a vida dele, ele já casou de novo, com roupa branca, tudo certinho, lindo e maravilhoso. E o que vai acontecer com eles? Por isso que o meu amor por vocês, ele se resume, e ele é manifesto através das vezes que eu entro em contato e chamo a atenção de vocês. As Escrituras nos fazem lembrar que o dilúvio foi um juízo parcial de Deus sobre o mundo perverso no tempo de Noé. Deus destruiu a raça humana e os animais, exceto pelas 8 pessoas e pelos animais que ele protegeu na arca. Deus pronunciou o juízo sobre o mundo perverso e o destruiu com as águas do dilúvio, e vai acontecer de novo. Não com a água do dilúvio, porque ele já disse que não vai fazer. Mas é um juízo final e determinante. Pedro chama Noé de pregador da justiça. Eu volto a citar o Moisés. Temos que falar, temos que compartilhar, temos que falar da nossa fé, chamar para a igreja, trazer, convidar, falar é bom, vamos lá, mas você tem que dar testemunho de vida, porque se as pessoas não verem em você um cristão verdadeiro, eles não vão aceitar. Eu já comentei com vocês, quando Gandhi foi evangelizado, Gandhi, o grande líder da Índia, ele falou assim, realmente Jesus Cristo falou umas coisas bonitas, realmente ele era um homem diferente, mas vocês não vivem aquilo que vocês professam. Eu prefiro ficar na minha religião aqui, porque pelo menos eu vivo o que eu prego. Nós temos que falar e nós temos que viver a palavra de Deus. A construção de uma embarcação em terra seca ofereceu muitas oportunidades de se pregar a justiça aos habitantes perversos do mundo. Durante 120 anos, Noé construiu a arca e exortou o povo a se arrepender. Todavia, ninguém aceitou os seus mandamentos, suas ordenanças, pois todos pereceram. A ênfase da destruição do mundo, Pedro destaca que sempre há aqueles que são protegidos. Quiçá você seja um dos eleitos de Deus. Quiçá realmente você seja aquele que vai estar no dia do juízo, lavado pelo sangue do Cordeiro. E eu não posso fazer nada para mudar isso, nem na sua vida, nem na minha vida, a não ser falar da palavra de Deus e continuar como Noé, pregando. Muda, chega 10 minutos mais cedo, você vai ter que ter um tempo de oração, não é a farra do boi que você entra correndo, não é nada disso. Você tem que ter um zelo com as coisas de Deus. Convoquei vocês para trazer roupas, tragam roupas. Será que não tem nenhuma roupinha no armário que você possa trocar, tirar lá, uma meinha que você possa trazer para aquecer o pé de alguém? Então, esses chamados, eles ficam rebombando, trazer alimento, abrir um armário lá, olha, tem um pacote de miojo, custou R$5, é esse miojo que eu vou abençoar vidas. Gente, nós temos que agir, nós temos que fazer, o mundo precisa disso. Se Deus não poupou o mundo antigo nos dias de Noé, por que você espera que Ele vai poupar alguém como você?
Por quê? A Diene, não sei se foi a Diene ou foi a Menisa que postou lá no grupo assim, e aí eu respondi, o Nicolas respondeu na sequência, qual a causa de nós não sermos consumidos? Uma coisa desse tipo. É apenas o sangue do Cordeiro. As nossas atitudes não vão levar-nos à salvação. As nossas atitudes atestam que o nosso coração está olhando para o eterno e não para o natural. Você tem que trabalhar? Tem que trabalhar. Você tem que estudar? Tem que estudar. Estude! Trabalhe, arranje uma condição melhor de vida, mas entenda que isso é temporal, passa. E aí hoje de manhã eu estava olhando para essa flor e falei na dominical, eu falei assim, como é bonita essa florzinha. A menina sempre cata lá, tomara que nunca o dono dessas flores chega para ela e fala assim, você está roubando essas flores aqui? Não, eu estou levando para ela, não sei, tomara que não, né? Mas enquanto isso a florzinha está aqui, eu fico olhando assim, quanto tempo será que essa florzinha vai durar aqui? Se a gente colocar uma câmera aqui, e às vezes a gente faz aqueles documentários da BBC, né? E aí coloca a câmera e depois assim, essa florzinha é bonitinha, mas ela vai murchar, secar e vai ser jogada no lixo. E você? 2 Pedro 2,6, o último versículo dessa noite, 6 e 7. Vou colocar aqui porque eu não ia ler. Segunda Pedro capítulo 2, versos 6 e 7. Se condenou Sodoma e Gomorra, reduzindo-as a cinzas e deixando-as como exemplo do que havia de sobrevir aos ímpios. Verso 7. E livrou o justo Ló, afligido pelo procedimento libertino daqueles insubordinados. Se ele continuou destruindo, ele continuou salvando, como Noé. O terceiro exemplo apresentado por Pedro é a da destruição de Sodoma e Gomorra. E é um exemplo representativo do que tem sido a sociedade nos dias de hoje. Cruel, pecaminosa e perversa. Em especial na área sexual. A área sexual, dentro do contexto humano dos dias de hoje, ela pode ser comparada ou tenha superado o contexto da época de Sodoma e Gomorra. Deus só não destruiu ainda porque há a interposição do sangue do Cordeiro, porque senão ele já tinha destruído. As pessoas elas estão vivendo aí como querem. Estava lendo o relato de um cara da Globo que ele se declarou lá no Dança não sei das quantas lá, que ele é gay, e que ele tem um filho, e que ele é casado com fulano de tal. E cada vez mais as pessoas, que legal, parabéns, legal, maravilhoso. O terceiro exemplo apresentado por Pedro é da destruição de Sodoma e Gomorra. Depois da devastação de dilúvio, ele se volta para a destruição das cidades pelo fogo, das duas cidades pelo fogo. E assim como 8 pessoas foram salvas das águas, apenas 3 escaparam do sal e do enxofre que caíam sobre as cidades na planície do Jordão. Até mesmo a mulher de Ló transformou-se numa coluna de sal, somente Ló e suas filhas sobreviveram. 3 pessoas. De quantas? Você entende essa proporção que eu estou querendo trazer para você? E a palavra de Deus vem falando assim, muitos são chamados e poucos escolhidos. Nós temos que nos dedicar, nós temos que buscar a face do Senhor. E aí o que ele está falando agora são sobre lugares. Primeiro falou sobre a condição dos anjos. Depois ele vem falando da condição da humanidade como um todo. E agora ele vem falando de localidades específicas. Pedro menciona apenas a cidade de Sodoma e Gomorra como lugares representativos. Quando Ló escolheu viver perto de Sodoma, Gênesis 13:10, ele olhou aquela campina linda e maravilhosa, olhou para Abraão, que era o seu tio, e falou, você vai para as pedras e eu vou ficar com o lugar de campos verdejantes. Naqueles dias, Sodoma e Gomorra eram cidades importantes, conhecidas. Mas elas eram conhecidas não pela sua produtividade, não pela sua prosperidade, mas é como o Brasil é conhecido. Um lugar de perversão, um lugar de sexualidade, em que ainda levanta uma mulher do inferno, entendeu? Como a fulana lá, que dança pelada e faz as declarações, todo mundo acha legal, lindo e maravilhoso. Ela está simplesmente falando para o mundo que as mulheres do Brasil são igual a ela. E aí eu vi uma pessoa falando com elas, parece que ela falando com elas, se você teve a oportunidade de resgatar, porque seu nome está conhecido. Não, eu quero assim mesmo. Olha, eu represento as mulheres do Brasil, e aquela permissividade.
E aí pais olhando as suas filhas e seus filhos dançando aquela música escabrosa lá, e tudo lindo e maravilhoso. E coloca lá, e coloca alto e ouve a música alta. Gente, nós estamos na contramão do mundo. O que está sendo proclamado aí é exatamente para nos convencer de que o certo é o errado, e o errado é o certo. Vi uma postagem muito interessante no Facebook, eu já compartilhei, que era um casal de lésbicas sentado num banco, um casal de homossexuais, homens, né, sentado no outro banco, e passando um casal heterossexual no meio, e eles olhando e falando assim, olha que vergonha, olha que sem vergonhas, que falta de moral. Nós estamos caminhando para isso. E só está acontecendo o que está acontecendo porque você não faz nada. Quando eu digo você, nós. A culpa é nossa. A culpa é nossa. Nós não falamos, não professamos, não vivemos como. Quando o revés ele vem sobre a nossa vida, a gente fica parecendo uma florzinha murchinha, como se Deus não existisse. E as pessoas olham e falam, você acredita em Deus? É isso mesmo? Não quero esse Deus para mim, não. E ele deixa um exemplo mais uma vez. Os judeus conheciam bem a história de Sodoma e Gomorra. Por meio dos profetas, Deus os fez lembrar do pecado, condenação e destruição do povo dessas cidades. Moisés faz referência à terrível ira do Senhor que causou a destruição. Deuteronômio 29, 23. Deuteronômio 29, 23. Comecinho, Gênesis, Êxodo, Levítico, Deuteronômio. Números de Deuteronômio. Deuteronômio 29, 23 diz, 22 e 23. Então dirá a geração vindoura, os vossos filhos, que se levantarem depois de vós, o estrangeiro que virá de terras longínquas, vendo as pragas dessa terra e as suas doenças com que o Senhor a terá afligido, e toda a sua terra abrasada com enxofre e sal, de sorte que não será semeada e nada produzirá, nem crescerá nela erva alguma, assim como foi a destruição de Sodoma e Gomorra. Opa, tem mais cidades. Admá e Zeboim, que o Senhor destruiu em sua ira no seu furor. Ele apenas cita as mais importantes. Aquela malignidade de Sodoma e Gomorra começou a se espalhar. Também a cidade de Admá e Zeboim foram também destruídas pelo enxofre, pelo fogo que caiu do céu. Apóstolo Pedro usa essa calamidade como exemplo daquilo que Deus fará com os israelitas que desobedecerem ao Senhor. Os profetas Isaías, Jeremias, Ezequiel, Oséias, Amós, eles também falam da destruição de Sodoma e Gomorra como uma destruição parcial, como algo muito pior ainda vir. Até mesmo Jesus compara o destino dessas duas cidades com o juízo que aguarda o descrente. Mateus 10, 15. Estou finalizando. Mateus 10, verso 15. O Senhor, Ele prega a palavra, começa a preparar os discípulos para a sua volta ao seio do Pai. E aí Ele diz, em verdade, Mateus capítulo 10, verso 15, em verdade vos digo, que menos rigor haverá para Sodoma e Gomorra no dia do juízo, do que para aquela cidade. Gente, ele está falando que a destruição de fogo e enxofre, que vai vir no dia do juízo, vai ser pior do que Sodoma e Gomorra, e não sobrou nada. Nós não temos uma visão do que aconteceu, nós não temos nem relatos históricos no sentido de imagens, mas se a gente for lá para o Monte Vesúvio e a destruição de Pompeia, cidade conhecida, mais próxima de nós, você vai ver os corpos lá carbonizados, pais abraçados com filhos, aquela destruição em que não dá tempo de fazer nada. Nós não teremos tempo de nos arrepender. As pessoas vão estar casando e dando-se em casamento. Dois vão estar trabalhando, um vai estar trabalhando, vai ser levado, outro vai ser deixado. Um casal vai estar dormindo juntos, um vai e o outro fica. Da mesma maneira que o céu ele muda de cor, da mesma maneira que o relâmpago ele corta do oriente para o ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. Nós ainda temos tempo de nos arrepender.
que essa semana você possa, de alguma maneira, buscar mais a face de Deus. O ensino falso e o comportamento, ou melhor, esta é a lição que Judas ensina quando diz que o castigo dessas cidades tem uma qualidade eterna. Judas 7. O povo de Israel, quando foi levado para o cativeiro babilônico, eles estavam tão acostumados com a libertação do Senhor, que eles não acreditavam em 70 anos de cativeiro. Eles diziam: Ezequiel, isso é besteira. Daqui a pouco Deus levanta um Sansão, levanta um homem forte, levanta uma juíza como deve, alguma coisa acontece. E Deus fala: não vou mudar não. Judas 7. Como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, que havendo se entregado à prostituição como aqueles, seguindo após outra carne, são postas para exemplo do fogo eterno, sofrendo punição. Por que acontece tudo isso? Para que você tenha um exemplo. Para que você saiba que se você continuar andando num caminho de impiedade, você vai para o inferno. Ensino falso e o comportamento falso sempre acabam produzindo o sofrimento e o desastre, seja nos dias de Ló, seja nos dias de Pedro, seja nos nossos dias. E eu convido você a se dedicar mais à leitura das Escrituras. Não há nada mais importante. Ler as Escrituras. Se o seu dia ele é um dia que começa às 7 horas, acorde uma hora mais cedo. Separe um tempo para que você possa realmente conhecer Jesus, como Moisés cantou. Não adianta ele só cantar: eu quero conhecer Jesus, eu quero conhecer Jesus, eu quero conhecer. Se você não lê as Escrituras, infelizmente você vai ser envolto pelo engano. Amém, queridos? Senhor, em nome de Jesus, louvamos o Teu nome e agradecemos, Pai, porque a Tua misericórdia se renova a cada dia nas nossas vidas, e nós podemos, Pai querido, ser exortados pelo Senhor e não ficarmos entristecidos, mas constrangidos diante da Tua palavra, a mudarmos e sermos mais semelhantes ao Senhor. Que nós não apenas cantemos que queremos conhecer a Jesus, mas que nós diligentemente, Pai querido, separemos um tempo no nosso dia para, Pai, louvar o Teu nome e buscar a Tua face. Que o Senhor possa, Pai querido, convencer a mim, primeiramente, e aos meus irmãos e irmãs que estão aqui, meus irmãos e irmãs que assistem na internet, a conhecer Jesus através da meditação da palavra, e não só a meditação da palavra, mas também a prática dela, para que ela fique guardada no nosso coração, e nós possamos ser exemplo em meio daqueles que sofrem e padecem. Eu abençoo a vida dos teus filhos com esta palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém. Graças ao nosso bom querido e amado Deus.